Episódio 22. A vida espiritual. Toda noite, quando dormimos, nos desligamos parcialmente do corpo adormecido e adentramos a vivência da vida espiritual. Para onde iremos após a morte do corpo, igualmente. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua condição original, de espírito imortal, reencontrando-se com os seus entes queridos, com os seus orientadores, verificando o andamento de sua última existência carnal e planejando a futura encarnação. Até porque numa só encarnação não é possível fazer a evolução completa. Então, no vai e vem das vidas sucessivas é que nós evoluímos e amadurecemos. Mas a vida espiritual, ela tem encantos variados, porque na vida espiritual não temos necessidade de ganhar dinheiro, não temos necessidade de descansar, não temos necessidade de nos alimentar. A vida espiritual é plenamente espiritual. Mas há um detalhe importante, né? A qualidade de vida no mundo espiritual após a morte do corpo depende da nossa moralidade, do estágio moral em que nos situamos. Alguém muito apegado, alguém que guarde orgulho, vaidade, vingança, estará numa região espiritual em dificuldade, porque o mundo espiritual ele se apresenta em várias gradações, de maior ou menor densidade. E o que nos junta no mundo espiritual é a afinidade de propósitos, de ideais, de sentimentos, de moralidade. Então, a vida espiritual é definida pelo caráter do espírito que adentra a sua própria realidade. Por isso, existem regiões na vida espiritual que são sofridas, que abrigam aqueles espíritos ou aquelas criaturas que guardam dentro do coração sentimentos de vingança, sentimentos de mágoas, de não perdão, sentimentos de apego, de vaidade, de orgulho. Como também existem regiões no mundo espiritual belíssimas que abrigam aqueles que perdoaram, aqueles que não guardam pretensões vãs, que não guardam orgulho ou vaidade, se dispensaram, conseguiram se libertar de intenções menos nobres e, apesar de não estarem ainda na condição de pureza espiritual, de certa forma se desprenderam dos apegos e das seduções materiais. Então, a vida espiritual ela é muito variável, vai depender da condição moral daquele que adentra a vida espiritual. Mas é interessante porque na vida espiritual, em equilíbrio, porque existe a vida espiritual em desequilíbrio também, né? Mas naquela que está equilibrada, nos reencontramos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos mentores, avaliamos a existência que passou, reprogramamos a existência futura e também fazemos incursões de aprendizado. Podemos até ter permissão para conhecer existências passadas, para melhor planejar o futuro. E é interessante pensar que o espírito que está na vida espiritual também tem saudades, também tem anseios, guarda esperança, é um ser que pensa, que raciocina, que sente. A vida espiritual, a diferença para a nossa é que lá não existem as necessidades físicas variadas que temos aqui. Tanto da fome, quanto do sono, do cansaço, o espírito está livre do corpo material e, portanto, poderá viver com mais tranquilidade. Isso se não guardar dentro de si apegos variados. É um assunto muito interessante esse, que merece ser conhecido com mais amplitude, principalmente para se perder o medo da morte. Pense nisso. A vida espiritual é pujante e cheia de realidades gloriosas para aquele que aprendeu